Quando o microfone liga é hora de começar. Histórias que inspiram, cada voz a ecoar. Nando vem guiando com brilho no olhar. Conversas que elevam, nos fazem sonhar. No Sempre Mais a gente encontra a razão. Com Nando Fagundes toda a história é lição. Cada palavra um novo horizonte abrirá. No Sempre Mais o futuro se faz já. De empreendedores a quem faz arte viver. Cada encontro é único, tem tanto a oferecer. No estúdio ou na vida, Nando vai além. Super novidade da Bragança Embalagens para você. Você amigo, seguidor, fã do Sempre Mais, é um momento super especial. Através do conforto do seu lar, da sua casa, você pode fazer as suas compras. Acesse o nosso site www.bragançaembalagens.com.br. Acessou o site, faça suas compras e no final você pode ter o desconto Nando10. Usando o nosso cupom, você tem 10% de descontos. Então não perca tempo, venha para Bragança Embalagens. Esperamos por todos vocês. Acesse bragançaembalagens.com.br. Bragança Embalagens. Precisou? Aqui tem. Está começando aquele momento Sempre Mais para você. Você que está nos acompanhando nas redes sociais, chegou aquele momento que eu sempre falo que vale a pena falar. Falar de um projeto que vem enaltecendo e engrandecendo as famílias Bragantina. A Coab, lutando por moradia digna e, claro, cuidando de você. E a história não pode parar. A Coab vem firmemente levando e acreditando nos seus sonhos. E agora, a fase 2 da Elis Regina e do Renato Russo, desses empreendimentos, a assinatura já foi realizada. E muitos sonhos agora começam a ter cor, a ter forma. E claro, tem muito trabalho pela frente. E nós agradecemos também todos os legisladores que aprovaram esse projeto por unanimidade. Esse projeto aprovado, muitas famílias também realizarão o seu sonho. E claro, parabenizamos toda a equipe da Coab que não para. É um trabalho árduo e incansável. Então, conheça os trabalhos da Coab, acesse as redes sociais e claro, aqui no meu Instagram vai ter novidade para vocês. Em breve, aquela galeria de fotos dos nossos últimos encontros. Eu tenho certeza que você vai adorar. A Coab é sempre mais. Acesse as redes sociais. Vem aí o maior complexo funerário de Bragança Paulista e toda a região. Memorial Grupo Mota. Grupo Mota. Um memorial particular com localização privilegiada. Obras em ritmo acelerado. Velório particular 24 horas. Floricultura. Café. Espaço Kids. Estacionamento. Segurança privativa. Serviços operacionais e central administrativo. Mantendo toda a tradição e respeito desde 1975. Venha fazer parte da família Mota. Hoje são mais de 150 mil associados Mota. Venha você também fazer parte desta família que não para de crescer. Grupo Mota. Quem conhece, não troca. Nos fazem sonhar. No Sempre Mais a gente encontra a razão. Com Nando Fagundes toda a história é lição. Cada palavra um novo horizonte abrirá. No Sempre Mais o futuro se faz já. Estamos começando mais um programa, o programa Sempre Mais para vocês na região Bragantina. Arte, cultura, entretenimento, saúde. Saúde, isso mesmo. Hoje vamos falar de saúde mental. A sua terapia está em dia? Nunca fez terapia? Vai ser um momento muito bacana e gostoso, uma prosa essencial para ajudar você. Você pai, mãe, filho, você está sentado aí no sofá ou dentro do seu carro mexendo aí no seu celular? Para agora. Mas antes disso, nós temos a dica de leitura do Colégio Santa Bárbara para vocês. Está começando mais uma dica de leitura do Colégio Santa Bárbara para vocês. Aquele momento O Corpo Fala. Esse livro eu tenho certeza que você vai adorar. O livro tenta desvendar a comunicação não verbal do corpo humano, primeiramente analisando os princípios subterrâneos que regem e conduzem o corpo. É um momento muito bacana. Eu tenho certeza que você, educador, ou você, aluno, vai amar esse livro. Eu, quando entrei no teatro, foi um dos primeiros livros que eu tive que me aprofundar para entender o corpo.
às vezes a gente não precisa falar nada. Com o corpo a gente consegue interpretar muitas coisas e também falar muitas coisas. Você vai adorar. Essa é a dica de leitura do Colégio Santa Bárbara para vocês. E hoje, no nosso programa, vamos falar de saúde mental. A sociedade está vivendo um momento muito difícil, né? E diferente. Eu vou provocar hoje o nosso entrevistado de uma maneira bem especial. Você está falando, Nando? Aí, né? Você deve estar pensando, cadê aquele cenário colorido? Pois é, hoje a equipe da FP Produtora saímos dos nossos estúdios, estamos aqui no espaço, no Jardim América, em Bragança Paulista, esse espaço maravilhoso, juntamente com o Dr. Diego, que vai falar para nós, doutor não, Diego, já retificando aqui para vocês, é um profissional da área da saúde, tenho certeza que você vai sair muito melhor do que chegou aqui nesse exato momento que você deu play. Nós vamos falar de assuntos especiais, mas olha, a sociedade está falando hoje na atualidade, a separação do casamento lá, o momento da Virgínia. Estamos falando do bebê reborn, mulheres andando com o bebê reborn, momento do cinema, esse filme do momento, pessoas fantasiadas. Estamos falando também, nesse exato momento, de uma sociedade que não está parando para cuidar da mente. Tudo isso e muito mais no nosso programa. Está antenado? Está conectado? Então eu espero todos vocês agora. Nesse momento, Diego, muito obrigado assim, pela oportunidade de entrar nesse espaço para falarmos sempre de saúde, né? E saúde mental é essencial. Primeiro, bem-vindo. Obrigado, Ana. Muito legal estar aqui hoje. E muito legal receber você hoje aqui no meu consultório. E um novo formato, né? Porque eu sempre, para o pessoal de casa que está nos acompanhando, eu sou paciente aqui desse espaço, eu sou assistido desse espaço, não sei qual é o melhor termo, e sempre fico numa relação aqui de ouvir, de receber orientações e também de falar, mas agora numa nova linguagem aqui, tentando tirar um pouco mais do seu universo para ajudar as pessoas. Esse é o poder da internet, né, Diego? É um lugar excelente para a gente começar a nossa conversa, né? Tá. Porque muito de onde a gente está sofrendo hoje em dia na sociedade é do mau uso da internet. Tá, entendi. Né? A gente saiu de um lugar humano, de um lugar de contato social, de um lugar de troca honesta, de aproximação, genuína, né? Para esse lugar da pós-pandemia, onde se você cruza com alguém na rua, é chance da pessoa nem te ver, porque ela está enfurnada ali no celular, né? É verdade. Ela tá ali totalmente cooptada, né? Ela tá ali, ela tá aí sequestrada por um mundo que simplesmente não existe. É uma ficção? É uma ficção. É uma ficção. Por isso que muitas vezes as pessoas elas acham que eu te conheço de algum lugar, e às vezes é um mundo que ela tá ali na internet, viu, talvez ali na timeline, viu, mas quando ela vê, ela não sabe se é real ou não aquele ser humano que ela tá encontrando no mundo físico, né? Isso, e rola uma substituição, né? Tá. As pessoas, elas passam a não viver a vida delas e passam a viver uma ficção, a criar uma ilusão do que tá acontecendo na vida delas, no Instagram, né, em todas as redes sociais. Né? E acho que a vida é esse mundo instagramável, né, que é tudo muito bonito, fantasioso, cheio de heróis, e aí quando a gente põe o pé no chão, há um grande sofrimento do pós-digital? O grande sofrimento está no hiato, está na diferença da realidade, né, do que realmente é material, é real, para a ilusão, a neurose que a pessoa está vivendo. Então, ela cria, né, tira uma foto, né, põe filtros, põe tudo isso, olha para a foto e fala, nossa, eu sou linda, maravilhosa, né, tô num lugar perfeito, olha o pôr do sol maravilhoso, tudo lindo, maravilhoso, e real, ela volta para a vida dela, se olha no espelho, na casa dela, e a realidade não condiz com aquilo. Aí a hora que eu vou usar um termo que como apresentador eu posso usar, aí que o bicho pega, porque é quando você vê a vida sem filtro. Isso, é aí que o bicho pega, mas é aí justamente onde o bicho não devia pegar. Entendi. É aí que é o normal, é aí o único lugar onde a gente está efetivamente vivo. Desnudo, né? E é o único lugar da vida onde a gente pode ser feliz, onde a gente pode ter prazer, onde a gente pode se sentir saciado, onde a gente pode se sentir satisfeito e onde a gente pode achar algum significado, algum sentido na vida. E que não deve ter um preconceito e que não deve ter nenhum tipo de julgamento para essa vida real, né, Diego? Mas acho que as pessoas acabam vendo tanta fantasia e na hora que ela encontra em frente ao espelho, em frente ali à realidade social que ela vive, porque é tanta fantasia, aí cai aquela situação
da depressão, ou da tristeza, ou do estado de tristeza. Tem muita gente que vive essa oscilação do mundo da ficção e do mundo real. É uma alegria de montanha-russa lá em cima, e quando volta pro real, não tá feliz nem ao lado dos filhos, não tá feliz na rotina que escolhe, e aí é um conflito familiar. Conta um pouco para nós. Porque nada é mais completo, nada supre, né? Você não se sente suprido. Você pode sair, ter uma refeição espetacular, comer um negócio legal, mas no instante seguinte já caiu a energia. Tá. Você pode estar lá brincando com seu filho, caiu a energia. Porque nada supre mais, né? A gente está vivendo uma época de mundo em que está todo mundo exausto, absolutamente exaurido. É o cardápio da humanidade, exaustão. Da humanidade. A gente está absolutamente exausto, exaurido, insatisfeito com a vida, né? E frustrado com a realidade como ela é. E a internet, ela tem um papel fundamental nisso, de desconstrução de algumas coisas, porque a gente sempre, vamos falar da década de 80, onde a gente tinha muito a questão da afetividade, dos valores, pai e mãe no sentido, tem muita mãe solo, mas que viveu nessa década, que tinha um momento de tomar café com os filhos, tinha um momento de sentar na mesa ali, compartilhar na mesa aquele café da manhã, e parece que algumas coisas começaram a se perder. E aí a gente entende que a sociedade está um pouco buscando essa referência de novo, mas não consegue através dessa não evolução digital, ou não? Por exemplo, né? Pegando um exemplo que você deu, por exemplo, quem consegue hoje em dia comer sem estar olhando o celular? Né? Comer sem ter uma tela na sua frente. Desconectar do mundo para dormir, né? E aí você não consegue nem comer, ou seja, você não se sente satisfeito, você não está sentindo sabor, você não sente saciedade, então participa muito disso, essa crise de obesidade que a gente está tendo no mundo, né? E aí? Você não se sente satisfeito, você não sente prazer mais na sua vida. Então nada sacia. Entendi. Nada traz completude, nada traz prazer. Entendi. Né? Então tudo é fúlgido, tudo não dura, tudo vai embora no mesmo instante. É muito instantâneo? É o superficial. A passada do dedo no celular. A passada do dedo no celular. Dura exatamente isso. O pico de dopamina no seu cérebro dura a passada de dedo no celular. Que é um efeito muito para os adictos, né? As pessoas que consomem, de alguma maneira, a droga, que é aquele momento que passa, aí vem o arrependimento, aí vem toda uma questão. Rapidamente, doutor, para você que está nos acompanhando nas redes sociais e para você que está nos acompanhando na nossa plataforma, no nosso programa, você acha que você precisa de terapia? Você já passou por terapia? Como está a sua vida? Você entende que o seu corpo pede alguma coisa? Vamos colocar aquele momento. Quando a gente sente fome, a gente procura comida para saciar. Quando a gente sente uma dor no corpo ou uma dor na cabeça, a gente procura um especialista ou um remédio para tentar curar aquela dor. E quando a gente está com algum problema na mente, você sabe quais são os sinais? O que a gente deve procurar nesse momento? E quais são os sinais que a mente nos dá? Que ela está falando assim, chega. Eu tenho um termo que eu gosto bastante. Quando a água no copo já transbordou. Você já usou esse termo? Já transbordei. Não aguento mais. Só que antes disso, da resposta com o nosso amigo especialista, o Diego, vai falar para nós assinando, existe caminho, não existe, a mente reage, não. Tem uma dica muito legal, que é a dica cultural do final de semana. Está começando a nossa dica cultural. Final de semana, Festival do Japão em Bragança Paulista. Sexta, sábado e domingo. É um momento que eu tenho certeza que você vai adorar. Sexta-feira tem muitos shows, muita comida. Para quem gosta de comida oriental, vai acontecer no Parque Fernando Costa. Na sexta, no sábado e no domingo, como eu disse para vocês. Quem gosta de comida japonesa, dança, música, é um motivo especial para sair de casa em família, porque passear em família também faz bem para a saúde da mente. Fica essa dica cultural para vocês. E sempre com muitas novidades para vocês. Diego, aquele momento, né? O corpo reage na hora que a gente está com dor. Quando a gente está com fome, a gente procura comida. E a mente, quando ela grita, qual é o momento que ela vai falar assim, Nando, essa pessoa precisa realmente de tratamento, você precisa vir para terapia. Quais são os sinais que a mente...
Eu quando estive no seu consultório, um momento muito íntimo meu, foi um momento que a minha mente estava com esquecimentos, eu já estava num momento cansado e eu achei que era hora de procurar um especialista. Qual a sua dica, ou quais as dicas que você dá para as pessoas lá de casa, referente quando a mente já está pedindo chega? Tem um momento chega? Tem. O lance é ficar muito, muito atento aos sintomas. E quais são esses sintomas aí? Os sintomas são cansaço. Eu durmo, acordo e tô cansado, né? Eu não rendo mais no meu trabalho, eu não foco mais, né? Esse é um sintoma que a gente escuta muito, muito em clínica. Eu não consigo focar mais. Então eu tô fazendo meu trabalho e de repente eu tô pensando em outra coisa, eu não rendo mais, né? Essa é uma frase tão comum hoje em dia, né? E dificuldades, né, gente? Lembrar que a gente não existe sozinho, né? A gente só existe com os outros. O ser humano é uma espécie de bando, né? Nós somos grandes macacos, né? A gente tem só 0,2% de diferença de DNA com os chimpanzés. Nós somos grandes macacos, né? Então, nós somos seres humanos de bando, a gente só funciona em bando. Então, a dificuldade de relação com o outro, a dificuldade na relação de casal, a dificuldade na relação familiar, né? A dificuldade no trabalho, né? Muitas vezes pessoas talentosíssimas, com uma super dificuldade de ganhar dinheiro, de gerir o próprio dinheiro, né? De ter uma maturidade financeira. Tudo isso é sintomático. Perfeito. Entende? Isso não é causa de nada, isso é tudo sintoma de algo que a pessoa já carrega, e às vezes da infância, às vezes são, né, traumas vividos na infância, no decorrer até a vida adulta, e não consegue resolver. São traumas vividos na infância, e hoje a gente já fala em algo que talvez seja novo para os ouvidos brasileiros, mas a gente já fala disso há bastante tempo, já está na literatura há bastante tempo, que é o trauma intergeracional. Tá. Vai indo passar por gerações e gerações, é isso? É o trauma que a gente recebe geneticamente. Já vem. É intrínseco isso? É intrínseco isso. Nasceu já na forminha. Caramba! Então você... E a gente nunca vai saber disso, até procurar um especialista. Você só vai saber disso quando o sintoma se apresentar. Entendi. E esse sintoma, ele pode aparecer de várias maneiras, né? Quando eu fiz a pergunta, você precisa de terapia, você não fez terapia ainda, já é um gatilho para quem está nos acompanhando em casa, né? Exatamente. Sentiu algo diferente que não faz parte da sua rotina, é a mesma coisa, né? A gente está fazendo uma caminhada, sentiu uma dor no joelho, não faz parte da rotina. Peraí, todos os dias assistindo essa dor no joelho, tem algo diferente. Porque estar triste um dia da semana é humano. É humano, mas estar triste o dia inteiro já não é. Tem algo errado aí. Tem algo que precisa ser olhado. Entendi. E aí, o quão rápido e o quão fácil a gente passa por cima do sintoma. A gente passa por cima de uma tristeza. De um luto. A gente passa por cima de um luto. A gente passa por cima de uma raiva. A gente passa por cima de um medo. E aí, isso vai para o cheque especial emocional. E aí você fala, porque eu não tenho tempo para cuidar disso, né? Aquela coisa da saúde, mas né? É uma grande desculpa. Entendi. Né? É uma grande desculpa. E chegou no cheque especial, aí já era. E alguma hora... Não, já era no sentido, tem que procurar terapia. Alguma hora chega no limite. E quando chega no limite, o sofrimento já se instaurou. Então, em vez de tratar, né, à medida que as coisas vão aparecendo, a grande maioria das pessoas acaba tratando no limite do limite do limite. Quando já tá... Você sente isso, Diego? Que as pessoas procuram a sua sala na hora que tá do limite do limite? Quando deu, a pessoa já não tá conseguindo mais operar sozinha. Né? Ela procura o profissional. Em vez de chegar para fazer uma analogia, em vez de chegar no médico com uma dor no joelho, ela só chega quando ela não consegue andar mais. Entendi. Né? Então, gente, tem que ficar muito atento a esses sintomas, porque já tem algo aí funcionando, já tem algo que precisa ser olhado. E aí, quem sofre é você, é a sua família. Mexe com o coletivo, né? Mexe com o coletivo. De novo, a gente é bando, né? Entendi. Então mexe com o sistema inteiro. Então mexe com as pessoas do seu trabalho, a sua dor,
Entendi. Mexe com as pessoas da sua família. Entendi. Mexe com todo mundo. O rendimento fica zero, né? Claro. Olha, o psicanalista Diego Centelhas é uma referência aqui na região Bragantina. Está sendo uma conversa muito legal, eu espero que você esteja gostando. Deixou o seu recado abaixo? Deixa o seu recado. Quero conhecer mais o trabalho, vamos colocar aí o Instagram. Que bom que você está participando com a gente, através aqui do chat, você deixando o seu recado. Eu vou responder todo mundo, vou mandar aquele abraço. E claro, eu vou escolher uma frase da semana, a melhor frase aqui sobre saúde mental. Colocou a melhor frase, eu vou repostar durante a semana. Eu gostei muito dessa frase e vou te chamar no direct para a gente conversar. Quem sabe é você que pode conhecer aqui o espaço do Diego Centelhas, do nosso profissional do momento, que está aqui no programa Sempre Mais. Mas já tem uma dica para vocês. Pelo menos uma vez por mês, nós teremos as dicas aqui do nosso profissional, do nosso amigo do programa Sempre Mais. E claro, sempre com convidados especiais. Nós vamos dar uma pausa para os nossos comerciais, mas daqui a pouquinho a gente volta. Sempre mais para vocês, saúde mental. Descubra a excelência em soluções de embalagens e descartáveis com o Grupo Bragança Embalagens. Somos sua parceira confiável para tudo relacionado a embalagens, descartáveis, produtos de limpeza, higiene, papelaria e muito mais. Com uma equipe qualificada, estamos prontos para ajudar sua empresa a reduzir custos sem comprometer a qualidade. Atendemos toda a região Bragantina, sul de Minas e Circuito das Águas, com produtos de qualidade a preços acessíveis e condições flexíveis de pagamento. Nossa distribuidora em Bragança Paulista garante entregas rápidas e seguras. Estamos prontos para simplificar sua cadeia de suprimentos e oferecer as melhores soluções para suas necessidades. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 11 950 33 12 36. Visite nossa loja na Avenida Santa Isabel 703, Vila Aparecida, Bragança Paulista. Ou compre pelo site www.bragançaembalagens.com.br. Faça parte do sucesso com o Grupo Bragança Embalagens. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the Ao vivo por aqui, você que é de Bragança Paulista e toda a região, está à procura de um plano de assistência em vida? Conheça agora mesmo o Plano Mota Assistencial. Médico clínico geral todo mês, limpeza dentária para todos os dependentes e 20% de desconto em qualquer tratamento odontológico aqui na nossa clínica parceira. E ainda, assistência funerária 24 horas. Tudo isso a partir de R$ 39,90 mensais. E demais especialidades como oftalmologista, dermato, ortopedista com descontos de até 50%. E mais, 20% de desconto exclusivo aqui na nossa cirúrgica médica. E mais, 20% de desconto exclusivo também aqui na nossa floricultura Encanto das Flores. Hoje são mais de 150 mil associados Mota. Venha você também fazer parte da família Mota. Clique no link abaixo e saiba mais. Grupo Mota, quem conhece, não troca. O Colégio Santa Bárbara é referência de formação individual e coletiva. Transformamos histórias através da nossa forma de educar. Tudo sempre pensado com muito carinho para fazer do aprendizado um caminho seguro, tranquilo e prazeroso. Com 3 unidades, atendemos desde a educação infantil até o ensino médio. Colégio Santa Bárbara. Mais de 3 décadas transformando vidas. Os supermercados Mendonça acompanham você e sua família de geração em geração. Com 2 lojas amplas, uma na Zona Norte e outra no centro de Bragança.
Tudo aqui foi pensado com carinho e dedicação para você. Produtos da melhor qualidade, tudo sempre fresquinho e quentinho. Supermercados Mendonça, cuidando de você e da sua família há mais de 30 anos. Voltamos com aquela vontade de sempre mais. Que bom que você está conectado com a gente aí. Gente, olha, o próximo programa nós vamos falar do amor. O amor é tão importante, né? Amor com o pet, amor com a mãe, amor, o vivo amor, né? Amor próprio. Mas vai ser um programa super especial. Vamos entrevistar um casal especial da família Mendonça. Vamos falar de empatias e afinidades, perguntas e respostas, quiz, tudo isso e muito mais. E nós temos uma cesta do amor, uma cesta só com coisas especiais para quem participar do programa. Vai ter o sorteio no final. Espero que você goste e também espero a sua companhia no próximo programa. Voltando aqui, como psicanalista, acho que muita gente já te procurou dizendo assim, não aguento mais, estou vivendo o limite do limite, foi o que a gente conversou, mas a gente entende também o que é estar triste, ser triste, ficar triste, porque as pessoas acordam e falam assim, hoje eu estou depressivo, e às vezes não é o depressivo que a pessoa está. Como que você consegue classificar o depressivo e o não depressivo? Ou a pessoa está passando por uma tristeza, a gente que também camufla algumas coisas, né? Como que a gente coloca num termo melhor para as pessoas de casa entenderem? Não, eu só estou triste, vai passar. Não, eu estou vivendo um luto, porque tem gente que vive um luto, Diego, por muitos anos e não consegue sair disso. É por falta de pedir ajuda? Então vamos colocar um pouco, desvendar. Depressão é muito sério. Quando a pessoa fala estou depressivo, é porque está mesmo. Quais são os sinais da depressão? Então, acho que a primeira coisa é entender que essa questão do autodiagnóstico é algo muito complicado e que geralmente age contra a pessoa. E é perigoso. E é perigoso, né? Porque chegar e falar já eu tô depressivo, isso não quer dizer nada, né? O que a pessoa tem? Ela tem uma dificuldade de sair da cama, ela, por exemplo, né, uma depressão clínica severa, uma depressão que a pessoa só consegue ficar acordada 4 horas por dia, ela não consegue sair da cama, não consegue ir no banheiro. Não tem estímulo nenhum. Nenhum, ela não consegue literalmente levantar. Então, tem uma questão que esses termos se popularizaram, e isso é bom, só que a gente tem que fazer um trabalho para as pessoas entenderem do que elas estão falando. Ok. Né? E, principalmente, falar, eu tô depressivo, a vida é depressiva, eu tô ansioso, as coisas não são assim. Não é cargo da própria pessoa se autodiagnosticar, porque ela não é técnica nisso, né? Ela não é capaz disso. Nem eu mesmo sou capaz de colocar um autodiagnóstico em mim, como nenhuma outra pessoa é. A gente, de novo, precisa do outro. A gente precisa do espelho, a gente precisa da troca para isso. Né? Então, gente, depressão é algo muito sério. Não é algo que a gente sai falando, existe uma diferença muito grande entre a emoção tristeza, entre uma melancolia, que é uma tristeza que dura um pouco mais, que eu tô meio melancólico. Por quê? Tem que ter um motivo. Se não tem um motivo, já tem algo aí. E uma depressão, que é um caso clínico, né? Que requer outros tipos de intervenções. Né? Existe, Diego, a não aceitação da dor e a pessoa entra num estado de depressão ou na depressão no sentido assim, ela tá passando por um luto, perdeu alguém muito querido, mas ela não quer aceitar essa perda e ela começa a sentir essa tristeza diariamente. Explica um pouco, porque às vezes as pessoas não conseguem viver os seus lutos e falam assim, eu tô de luto pro resto da vida porque eu perdi a minha mãe, tô dando um exemplo. Eu perdi uma filha precocemente. As pessoas que vivem, mães que vivem o luto das mortes precoces, estado de depressão é depressão? Pode vir a ser, né? Mas tem que ser tratado caso a caso. O luto, automaticamente, ele vai gerar uma tristeza contínua. Contínua, né? Mas essa tristeza, ela precisa ser sentida. Na nossa cultura, a gente tem algo muito invertido, muito negativo, que é as emoções negativas não devem ser sentidas, devem ser reprimidas. Devem ser recalcadas. Devem ser puxadas guardadas para dentro. Né? E isso gera um problema terrível na vida.
gera, por exemplo, no seu exemplo, que o luto não passa nunca. A pessoa vai ficar triste pro resto da vida. Fica administrando esse luto, porque né? ela não se permite sentir a tristeza. Então ela vai ficar vivendo a tristeza a conta-gota pro resto da vida, em vez dessa tristeza passar. Porque ela não se permite uma emoção negativa. Ela não se permite tristeza, ela não se permite raiva, ira, né? E ela não se permite o medo. E precisa sentir as 3 coisas, por exemplo, para um luto passar. Porque quando alguém morre, a gente fica triste, a gente sente muita raiva, a gente sente medo, porque chora, aproxima, né, a gente da nossa própria mortalidade. Isso. Então, tem que sentir tudo isso para se poder passar pelo processo, para poder sair do outro lado. Enquanto essas emoções não são sentidas, o processo não vai embora. Que bacana, eu acho que você está aí nos acompanhando, Fernando, que programa diferente nessa quinta-feira, e você pode acompanhar o dia da semana que você quiser. Toda quinta nós temos um programa inédito para vocês. Quero agradecer muito aos supermercados Mendonça, a Bragança Embalagens, a Nogalves, o Grupo Mota, todas as nossas empresas que estão conosco, levando sempre o melhor conteúdo para a região Bragantina. O Colégio Santa Bárbara com as dicas, a Rubi Estético, o Restaurante Casarão, tanta gente boa. Quero agradecer ao Estúdio H, gente fera, nossos colaboradores aqui conosco, e a M Salgados, que deixa aqui no nosso camarim os melhores salgados para os nossos entrevistados. Muito obrigado a M Salgados. E a FP Produtora, sempre conectado com as emoções, com os melhores podcasts da região Bragantina. E claro, o nosso aqui, no 11º ano, 11 anos de programa Sempre Mais na região Bragantina, 10 anos no canal, na plataforma do YouTube. Em breve tem festa para vocês, tem celebração do livro, tem celebração do programa, vai ter muita novidade para quem gosta de festa boa. A sociedade, recentemente, nós tivemos uma coisa que foi um pouco assustador. Mulheres brigando por causa da bebê reborn. Vocês viram isso? No estacionamento de shopping, as mulheres apresentando no CRAS o bebê reborn. Tá te assustando? Você está falando, não acredito, Nando. Tem. Aí a sociedade para e fica chocado com o casamento da maior influenciadora do Brasil, e aí uma outra mulher é ofendida no plenário, aí no cenário nacional. Como que está a sociedade? Do que a gente tem empatia e não tem empatia? Vamos pensar um pouco. Eu vou colocar o meu olhar como crítico, né? Quando uma pessoa apresenta no shopping, com muito respeito, mas um bebê, um boneco de plástico, ela quer vaga, ela quer direito na fila, é porque tem algum problema muito sério nessa pessoa, no meu olhar. Vamos ver o que o Diego vai falar. E na questão das fantasias, de usar... É legal se fantasiar, ir para um baile, a fantasia, sim. Mas uma terça-feira, pai, mamãe, todo mundo fantasiado para assistir um filme, eu não sei, eu fico um pouco... Parece que é um papo meio de crítico chato, mas eu quero ver a opinião do nosso profissional. Bom, é polêmico. Bastante coisa aí, né? Então, a gente está num momento de muita inversão de valores, de muito questionamento, de um olhar... às vezes até danoso para certas realidades, né? E falta empatia. Né? Então, a gente olhar, por exemplo, para uma pessoa que tem um bebê reborn, sim, e ela tá buscando um benefício por isso, porque uma coisa, a pessoa tem um bebê reborn, às vezes até porque ela tem que fazer um luto, e é uma ferramenta terapêutica espetacular. E tem também alguns tratamentos com bonecos também, não tem? O pessoal de Alzheimer, né? Espetaculares. Ok. Entende? Agora, uma pessoa que quer um benefício social por causa disso, né, já é uma história um pouco diferente. A gente já vê aí alguns sinais de outras coisas, né? Então, a gente está num lugar que o desamparo está tão grande, né? As pessoas se sentem tão desconectadas, de novo, do bando, do coletivo, né? Não existe mais empatia, é cada um dentro da sua realidade virtual, dentro do seu celular, né? Que a pessoa às vezes busca uma conexão com o outro através de uma infração, de uma coisa que pode soar como um absurdo, tipo querer um tratamento especial para o bebê reborn, ou para ela, por ser mãe de um bebê reborn. Mas pensar o porquê disso, né? O que sempre tem por trás disso. Dessa atitude. O que essa pessoa está buscando, né?
o que está faltando ali? Algo está faltando ali. Com certeza. Então, a gente tem que olhar com empatia. Né? Tá. A gente tem que restaurar essa confiança no coletivo, essa confiança no bando. E quando vem uma pessoa dessa, é difícil não ser crítico. Porque você olha e você naturalmente fala, cara, isso é um grande... Você se assusta, isso né? é um absurdo. Tá. Né? Mas qual é o real absurdo que está por trás disso? Dessa história, né? Essa é a questão. Esse é o absurdo maior. Porque, de novo, o bebê reborn, a mãe que quer um benefício social para ela, através de um bebê reborn, é só um sintoma. Não é a causa de nada. Entendi. Entende? Existe ali algo que está fora do lugar. Existe algo que precisa ser olhado. Ok. Né? E a gente precisa ter um olhar prático para essas coisas. A gente precisa ter um olhar resolutivo para isso. Não tão julgamentos, né? Porque o julgamento, é impossível julgar. né? Não julgar, perdão. Porque é a primeira coisa, né? Porque assusta a sociedade, né? Mas aí quantas pessoas querem de verdade entender aquilo como precisa de ajuda, né? Mas é uma coisa muito engraçada, né? E que vem do nosso... da nossa construção social brasileira, que a gente tem um problema muito grande com julgamento. O tempo todo, né? A gente tem um problema, mas julgar é negativo. Se você não julga, você não consegue atravessar a rua e chegar do outro lado vivo. Verdade, é verdade. Né? Então, o julgamento é necessário. Né? É necessário para a gente conseguir uma melhora individual e social. Perfeito. Só que dentro do julgamento não pode faltar empatia. Ou, às vezes, falta empatia, mas pode ter a pergunta, por que isso está acontecendo? Entendi. Qual é o motivo, a causa disso? Sempre existe algo por trás. E esse algo por trás é o real absurdo. E olha, a gente está vivendo isso diariamente, não só a questão dos bonecos, da Baby Reborn e outras situações que a gente fala, a gente precisa avaliar porque a pessoa está passando por aquele estado, né? Você está conectado com a gente, deixa o seu recado, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, faça parte da nossa história, estamos quase aqui no finalzinho do nosso programa, mas vamos ainda naquele momento da fantasia que eu comentei, né? Todo mundo fantasiado para assistir esse filme do momento, é normal isso, Diego? Então, tem o lado normal, bacana e saudável, e tem, de novo, os casos que a gente precisa julgar, a gente precisa olhar e falar, tem algo aí que precisa ser olhado. Tá no extremo. Tá no extremo. Então, por exemplo, brincar de faz de conta, viver a fantasia, é algo infantil. Né? Agora, um adulto que necessita viver na fantasia... Tem algo aí. Tem algo que precisa ser olhado. Ser curado aí. Né? A necessidade de viver na fantasia como a gente disse no começo do programa, uma negação da realidade. Entendi. Então, eu não consigo lidar com a realidade objetiva, porque ela é dura, e a realidade objetiva sempre é. Né? O mundo real não é fácil. O mundo real não é ursinhos carinhosos, né, da nossa geração. O povo mais novo não vai nem saber o que é isso. Né? Vamos atualizar os desenhos. Mas, se você vive na fantasia, você está descolado, você está vivendo nas nuvens. Entendi. E aí dá todos esses sintomas que a gente está falando desde o começo. Perfeito. É muito melhor viver na realidade objetiva e lidar com ela, porque ali você vai achar prazer, ali você vai achar completude, ali você vai achar o sentido da sua vida. O alinhamento, né? Ali você vai literalmente estar vivo. Perfeito. No virtual, na ficção, na fantasia, não tem nada ali. Não dá. E as pessoas estão nos acompanhando que não está vivendo isso, está vivendo a fantasia, está com medo de enfrentar a dor e que está livre assim, eu nunca fiz terapia e eu preciso fazer terapia. Qual o recado do especialista para o pessoal de casa? Já faz bastante tempo que caiu, né, esse preconceito que a gente tinha que terapia é algo de louco, é algo de gente, né, desestabilizada, é algo, enfim, né? Todos nós precisamos de ajuda, né? Todos nós precisamos de ajuda. Não existe ser humano que sobrevive sozinho, que dá conta de tudo, né? Isso é uma grande ilusão. Vai lá, guerreiro, guerreira, que você dá conta de tudo. Isso é uma grande ilusão. Isso destrói
famílias, indivíduos, comunidades. Né? A gente precisa do outro, a gente precisa de apoio. E a terapia nada mais é que apoio. Nada mais é, muitas vezes, que ajuda que faltou em outros lugares, você consegue, com uma pessoa técnica, com uma pessoa que foi treinada para ajudar, você consegue com essa pessoa. Então não é algo que precisa ter medo, porque é só o outro que está ali. Não tem nada a ver, né? Você não está ali para ser julgado, você não está ali para ser, né, espizinhado, né? Você está ali justamente para ser ajudado, para ter alguém com um olhar empático, para ter alguém com um olhar para te ajudar no que você precisa, no que você não dá conta sozinho. Porque a grande realidade, gente, é que a gente não dá conta de nada sozinho. A gente não foi construído como espécie, como seres vivos, como criaturas, entidades, para dar conta de alguma coisa sozinho. Então a gente precisa do outro. E a terapia é o outro. A terapia é o apoio que a gente precisa para lidar com essa realidade tão difícil árdua, e às vezes descabida que a gente está vivendo. E a terapia ajuda a colocar um pouco os pés no chão. Exatamente. A terapia tira você de onde está o sofrimento, de onde está a neurose, porque a neurose, né, ela é sempre ficcional, ela é sempre uma grande mentira. Verdade. E traz você para a realidade. Daí, de repente, não que é assim, né? Mas de repente você fala, nossa, eu estou sofrendo menos, nossa, eu estou conseguindo ir fazer o meu esporte, nossa, eu estou comendo menos. Voltando para a rotina. Nossa, eu estou mais feliz, eu estou mais contente, nossa, a relação com o meu marido, com a minha esposa melhorou. Por quê? Porque você voltou para a realidade objetiva. Perfeito. Você está nos acompanhando, estamos no finalzinho do nosso programa. Que programa gostoso, que bate-papo. Olha, rápido, não é? Passou muito rápido, né? E eu falei, meu Deus, assim, que gostoso falar de saúde mental. Nós vamos falar nos próximos programas de compulsões, manias, vícios. Você, mãe, que está com seu filho com problema com drogas, tudo isso e muito mais, conteúdos importantes no nosso programa para você aí de casa. Você está conectado com a gente? Deixou a frase para nós aí abaixo? Colocou o carinho, eu vou responder todo mundo. E claro, no Instagram você pode acompanhar os melhores momentos do nosso programa, as melhores dicas aqui do nosso psicanalista Diego Centelhas. É um momento que eu adoro, porque saúde é muito importante. E o que você vem fazendo para cuidar da sua saúde mental? Ainda não procurou? O Instituto Caminho é uma referência do trabalho aqui do Diego. Você pode procurar também as redes sociais, está passando tudo aí para vocês, para que você procure a melhor ajuda e o melhor caminho. O Instituto traz esse olhar de cuidar da família de todas as maneiras, né? Exatamente, porque muitas vezes o problema é sistêmico, o problema está na família. Entendi. Muitas vezes, como eu disse, né, o problema veio através de uma condição genética, de uma questão ancestral, de uma história da família, de um peso que aquela família carrega. Sim. Né? Então, tudo isso precisa ser olhado. E, como a gente disse, olhado com empatia, olhado com cuidado. Com muito carinho, né? Com muito carinho. Diego, chegou aquele momento, considerações finais para o pessoal de casa aqui. Eu quero deixar já um spoiler para o próximo programa. Existe um teste. São perguntas e respostas para a gente alinhar. A gente falou tudo de alinhamento agora no final. Para alinhar, existem algumas perguntas essenciais para uma pessoa que pode passar, que deve passar por um tratamento, né? Eu sei que você tem uma forma diferente para o futuro aí. Já estou dando spoiler. Novas ideias e material novo para quem quer passar por um tratamento, mas antes passar por uma anamnese. Esse é o seu olhar sobre... São quantas perguntas a gente pode fazer antes de uma consulta? Então, existe hoje em dia um modelo muito legal, que é um teste de personalidade. Olha aí, Alisson, Robinho, olha que legal isso daí. Uma das coisas muito engraçadas é o quanto a gente não se conhece, né? O quanto as pessoas não sabem quem são, não sabem quais são as suas virtudes, seus talentos, suas capacidades, aonde é fácil elas darem certo, trabalho é bom para elas pegarem. Humanas, artísticas, e aí vai, exatas. É muito mais profundo que isso. Né? Então, muitas coisas já podem ser respondidas aí de antes cara. Da consulta. Né? Muitas coisas já podem chegar e a pessoa já tem um alento, já fala, nossa, então para que eu tô dando cabeçada nesse curso,
nessa relacionamento, relacionamento, nessa carreira, às vezes, quando a minha personalidade, às vezes, é oposta a isso. Entendi. Né? E são traços de personalidade. Né? E quando a pessoa te procura, existe essa possibilidade de responder esse questionário. Existe a chance de fazer esse teste, que daí a pessoa já sai, né, com um relatório bem extenso, que né? legal. Tem umas 25, 26 páginas. Olha isso, gente. Né? Que traz tudo isso e a pessoa fala, nossa, eu preciso. A primeira palavra é sempre, nossa. Tem algo errado. Como? Né? Como eu não fiz isso antes na minha vida. Entendi. Né? Então chama o pessoal para a rede social, para esse momento, para que as pessoas possam conhecer o seu trabalho também. Por favor. Vocês conseguem me achar de maneira fácil no Instagram, Diego Centelhas. E lá vocês podem entrar em contato comigo, né? Ou via, né, o espaço que eu trabalho, que eu atendo, que eu dou minhas aulas, as formações terapêuticas também aqui em Bragança Paulista, aqui no Espaço Jardim América, aqui bem pertinho do Lago do Taboão, né? Eu consigo atender vocês aqui, eu consigo ajudar vocês aqui. A grande questão, gente, é que precisa pedir, precisa dar esse passo, só precisa dar um passo, que é o pedir ajuda, que é o entrar em contato. O resto caminha, mas esse primeiro passo vocês precisam dar sozinhos. Obrigado mais uma vez, foi muito legal. Espero que a gente possa ter em breve o reencontro. Pode ser assim? Com certeza. Então fique antenado, conectado com a gente, foi muito gostoso a sua companhia. Olha, mantenha-se sempre conectado, porque aqui você tem mimo, carinho, sorteios, tudo isso e muito mais. Quero agradecer a FP Produtora, o Robinho, Alisson, João, Fabiano Pires, todos os amigos aqui dessa equipe maravilhosa. Semana que vem tem conteúdos novos, tem muita coisa nova para vocês. Sempre mais, até semana que vem. Se Deus quiser, eu fiquei sabendo que Ele há de querer. Tchau, tchau. Quando o microfone liga é hora de começar. Histórias que inspiram, cada voz a ecoar. Nando vem guiando com brilho no olhar. Conversas que elevam, nos fazem sonhar. No sempre mais a gente encontra a razão. Com Nando Fagundes toda a história é lição. Cada palavra um novo horizonte abrirá. No sempre mais o futuro se faz já. De empreendedores a quem faz arte viver. Cada encontro é único, tem tanto a oferecer. No estúdio ou na vida, Nando vai além.